Oi, gente bonita, a graça e a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos que estão conosco nesse instante, ao Deus soberano e poderoso, seja toda a nossa manifestação de louvor, gratidão, honra e glória, hoje e para sempre. Estamos nesse momento de culto, Ministério Filhos da Graça, levando a sua casa ao seu lar, num instante atípico, especial, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, para que a gente possa refletir nela e glorificar o nome do Senhor por meio dela. Eu quero convidá-los para refletir hoje no livro do profeta Oséias. A nossa leitura se dará no capítulo 6, Oséias, capítulo de número 6, a partir do primeiro verso. Melhor, vamos ler o último verso do capítulo 5. Em seguida, a gente lê a partir do versículo de número 1 do capítulo 6 ao 3, tá? Oséias capítulo 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Agora vamos dar um pulo aqui para o versículo de número 6, onde está dito: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Pai, nós estamos diante dessa tua palavra poderosa, transformadora, renovadora, que tem o poder de fazer com que haja transformações absolutas e absurdas nas vidas e nos comportamentos das pessoas. O que eu peço é que use a nossa vida na tua instrumentalidade agora, para que esta palavra, por meio da nossa voz, por meio da nossa imagem, alcance vidas e as abençoe e as façam pensar, refletir e o teu nome glorificar por meio de suas transformações individuais. É o nosso pedido e a nossa oração em Jesus. Amém. Quando eu vejo nos nossos dias tantas pessoas reclamarem o título de profeta, eu fico a pensar que essas pessoas não têm, talvez, a dimensão do que isso significa para a vida prática de um ser humano que foi escolhido por Deus para se tornar o seu oráculo, o seu profeta. Profeta, diferente dos dias de hoje, é um homem cuja vida se torna absolutamente instrumento de Deus. Mas não é um instrumento que tem regalias e cuidados especiais. É um instrumento cuja
totalidade se torna em um meio de comunicação de Deus para aquele público que Deus quer alcançar com a sua palavra. E a palavra de Deus por meio do profeta não é apenas uma vocalização, não é uma manifestação oral. É, antes de tudo, uma instrumentalidade absoluta, ou seja, o profeta não é apenas uma voz de Deus, ele é também um corpo, ele é também uma vida, ele é também uma existência. Então, quando eu falo a respeito disso, eu penso imediatamente na vida do profeta Oséias, que certamente é o maior exemplo e o maior símbolo de um sujeito cuja vida, de Oiapoque ao Achuí, eu acho que eu nem acertei bem os nomes das cidades, são elementos da instrumentalidade de Deus, ou seja, uma totalidade. De um lado e do outro lado e no centro, a vida de Oséias é absolutamente um instrumento de Deus para proclamar a sua palavra. A gente sabe que a vida de Oséias vai parecer um romance, em sua maior parte, bastante trágico. Um romance doloroso. É uma história de absoluto sofrimento por parte deste homem, que inicialmente é chamado por Deus ainda na sua juventude, no tempo em que tanto a nação de Israel quanto a nação de Judá estão vivendo em um processo de espiritualidade definhado, porque estão se afastando cada vez mais de Deus, dos seus princípios, da sua palavra e da sua lei. E Oséias é chamado por Deus atipicamente para ser profeta destas duas nações, tanto de Israel quanto de Judá, que está em situação de divisão de reino naquela época. E, como disse antes, Oséias tem a sua vida utilizada por Deus como uma metáfora daquilo que acontecia na relação de Deus com o povo de Israel e na relação de Deus também, secundariamente, com o povo de Judá. Ou seja, Oséias é um jovem que ama uma mulher em condição de vida inferior às outras pessoas naquela sociedade, principalmente naquele tempo. Uma mulher de vida, como diríamos anteriormente, há algum tempo atrás, absolutamente duvidosa. Uma mulher que não tem nenhum tipo de moralidade, cuja vida familiar também é absolutamente fragmentada, enquanto que Oséias é apenas um jovem devotado. É um rapaz que está ali no templo de Deus, servindo a Deus, vivendo uma vida segundo os propósitos de Deus e buscando, como qualquer outro jovem judeu, alguém a quem ele pudesse amar e com quem ele pudesse se casar para constituir uma família. E você pode até imaginar nas suas elucubrações, como eu estou fazendo aqui agora, né, pensando e tentando imaginar a vida contextual daquele jovem Oséias naquela época, e talvez ele já estivesse, quem sabe, até apaixonadinho por uma mocinha bonitinha ali no templo ou na sua vizinhança, e o coraçãozinho de Oséias ainda jovem, amando uma garota, e de repente ele é chamado por Deus para ser profeta. E a primeira ordem de Deus para Oséias é: vá a uma casa de prostituição, ame uma mulher de prostituição e case-se com esta mulher de prostituição e tenha com ela filhos de prostituição. Ou seja, se ele de fato, como nós estamos elucubrando, pensando, imaginando, é um homem que na sua juventude está imaginando um casamento dentro das condições morais, principalmente daquela época, perfeita. Agora todo o seu sonho de vida familiar começa a ser fragmentado, porque a sua vida como profeta não vai fazer merecer mais
os seus sonhos pessoais do que a vontade de Deus estabelecida para a sua vida. Ou seja, se Oséias tem de fato um desejo de casar-se com uma moça de família, esse sonho tem que ser deixado de lado, porque o desejo de Deus na vida dele é que a sua existência seja uma metáfora, seja uma comparação, seja um paralelo, seja uma voz de demonstração do modo como Deus está se sentindo em relação ao seu próprio povo. E Oséias vai fazer isso. Ele vai a uma casa de prostituição e casa-se com uma mulher chamada Gomer. E ele tem 3 filhos com essa mulher. O primeiro filho, Deus diz, pode chamá-lo de Jezreel. Esse nome vai se tornar muito famoso. Alguns estudiosos acham que o significado é Deus semeia. E ele vai se tornar muito famoso porque se transforma no nome de um dos grandes vales de Israel, que inclusive depois é passado a chamar de Armagedon, que é o vale de Meguido, o mesmo vale onde haverá uma guerra, segundo a profecia apocalíptica, que é uma grande guerra de condições mundiais absolutas, onde também o Filho de Deus vai voltar com poder e grande glória. Então Jezreel, que dá nome a esse vale inicialmente, é filho do profeta Oséias. Depois, ele tem uma filha, e Deus diz, pode chamá-la de desfavorecida, porque Israel, essa nação especificamente, é tão cínica em relação à sua vida comigo, que ela não receberá o meu favor, não receberá o meu perdão, e durante muito tempo haverá esse parêntese enorme na nossa relação. Uma terceira filha nasce, e essa terceira filha, Deus vai dizer, chame-a de não meu povo, ou seja, aquele que era o meu povo torna-se não meu povo. É claro que posteriormente, no livro do próprio profeta Oséias, você vai identificar as mudanças de Deus em relação ao pensamento relativo a Israel, referente a Israel, na proposta de mudança comportamental também daquele povo. Então, quando o comportamento do povo vai mudando segundo a proposta de Deus, o jeito de Deus olhar para o povo também vai se alterando. Aquela que é chamada de desfavorecida, depois vai ser chamada de favorecida, de agraciada, de achada pelo favor de Deus, achada pela graça de Deus, porque houve arrependimento no seu coração. Aquele que é chamado de não meu povo, o outro filho de Oséias, vai ser chamado de meu povo, porque em algum momento esse povo que é não meu povo vai ser contemplado com a graça de Deus, vai tomar consciência do seu modo de comportamento que está distante daquilo que Deus projetou, sonhou, estabeleceu para a sua vida, e vai ter uma transformação absurda no seu jeito de existir. Então a graça de Deus, o favor de Deus, o olhar amoroso de Deus vai abraçar esse povo mais uma vez. E como eu estava dizendo, Oséias é o ponto central dessa metáfora da relação de Deus com o povo. O que acontece ainda no transcorrer desse livro, no capítulo 2, é que Gomer vai sentir saudades dos seus amantes, vai sentir saudades dos seus namorados antigos, porque provavelmente ela é uma daquelas prostitutas que é valorizada dentro do seu ambiente comercial. Ela recebia muitos presentes dos seus amantes, ela recebia perfumes, ela recebia ouro, ela recebia joias. E com Oséias, ela, apesar de ser amada, ela tinha uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, mas ela era amada, ela era acolhida, ela era respeitada, ela não era esbofeteada, ela tinha uma vida de amor. Mas o coração de Gomer é um coração movido pela materialidade.
pelo ouro, pela prata, pelo perfume caro. E é exatamente isso que a faz cair no mundo da desilusão. E aquela mulher que antes é chamada de prostituta, agora será chamada de adúltera, porque ela vai trair Oséias com seus namorados antigos, vai trair Oséias com seus amantes e vai sair da casa de Oséias. No capítulo 3, olha Deus de novo, Deus voltando, Deus circulando, Deus se movimentando em redor do povo de Israel, dando o primeiro passo para que essa nação perceba a grandeza do seu amor. Então, para metaforizar isso, Deus chama Oséias e diz: Oséias, você vai outra vez à casa de prostituição. Agora você não vai amar apenas uma mulher prostituta, você vai amar uma mulher prostituta e adúltera, porque além de ela não ser uma mulher de virtudes que qualquer homem na sua juventude desejaria, ela também é uma traidora. Então, para você, ela se transforma, ela se torna em um ser de expectativas absolutamente negativas, porque ela não respeitou o seu amor, não respeitou o pão que você a deu, não respeitou os filhos que você teve com ela não respeitou absolutamente nada, ela simplesmente desdenhou do seu amor e voltou para a vida. Agora você vai lá e ela está numa condição inferior à condição de antes. Ela já não tem mais o vigor da sua juventude, a sua beleza já não é mais a mesma, ela decaiu um pouco, porque o tempo às vezes é cruel, com o estereótipo humano que acha que vai ser o tempo inteiro a mesma coisa, que vai manter a sua beleza para o resto da vida, mas o tempo para essas pessoas que não sabem valorizar aquilo que está escrito na ruga como história da sua vida, aquela ruguinha bonita que começa a nascer no rostinho da pessoa humana, a vaidade, nunca vai respeitar isso, nunca vai amar isso, nunca vai compreender isso. Então, quem não sabe lidar com essas questões do envelhecimento, quem não sabe lidar com essas questões das transformações ocorridas pelo passar do tempo, vai sofrer mais. E ela, a Gomer, está nessa condição. Porque ela vendia um estereótipo, ela vendia uma beleza, mas agora ela está inferiorizada. Ela está contratada por homens dos cultos baalistas que contratam mulheres em condições inferiores para fazer parte dos seus rituais, que tem, entre tantas outras alternativas lá, as ações sexuais diante do Deus Baal, como uma demonstração de reverência, de amor, de respeito a esse Deus. Vá até lá e compre aquela mulher que está valendo 15 moedas de prata. A metade do valor que um escravo vale, porque o valor de um escravo é 30 moedas. Apesar que você também vai ter que dar alguns litros de cevada para poder comprá-la junto com essas moedas de prata, mas é muito inferior a qualquer valor que antes ela tinha diante da vida. E o que vai fazer o profeta Oséias? Vai ouvir a voz de Deus que diz: vá e ame-a outra vez. Ame-a de novo, ame-a repetidamente, não olhando para o que ela fez, não olhando para a sua ingratidão, não olhando para o seu desamor, não olhando para todas as ações absurdas que ela tomou na sua vida em nome da materialidade, em nome da vaidade. E aqui entra também a nossa história que muitas vezes se parece com a história de Oséias, a nossa história que muitas vezes se parece com a história de Deus em relação a Israel, a nossa história também na nossa relação com Deus, que muitas vezes ocorre desse mesmo modus operandi, só mudam as figuras e só mudam as moedas de troca. Às vezes, o que a gente busca não é nem
o ouro e a prata que Gomer buscou para poder negar o amor do seu marido Oséias. E às vezes também não é nem o sentimento de prostituição e adultério que a própria nação de Israel tinha quando adorava aos Baalins e aos outros deuses em abominação em relação a Deus. Às vezes, o que a gente busca é menos. O que a gente busca é uma vingança em relação a uma pessoa que nos machucou. O que a gente busca, às vezes, é passar por cima de alguém que está em uma determinada posição, mas que a gente deseja. O que a gente busca é apenas um entretenimento que talvez esteja se brigando com a nossa vida de princípios em relação a Deus, mas a gente vai se vendendo a toda e qualquer materialidade, a toda e qualquer carnalidade, a toda e qualquer proposta que nos faça nos sentir melhor a cada dia, ou alcançar posições maiores a cada dia, ou ser presenteados de alguma forma em várias situações a cada dia. A gente vai operando as nossas trocas, a gente vai operando as nossas situações de comércio em relação à vida com Deus, quando a gente vai fazendo as nossas barganhas, quando a nossa relação com Deus vai perdendo sentido por conta de algumas coisas que a gente quer viver nas nossas experiências carnais. E aí a gente se transforma numa Gomer diante do amor de Oséias. A gente se transforma numa nação de Israel ou numa nação de Judá diante do grande amor de Deus. Mas você sabe o que nos alegra de forma profunda? É que a maioria das pessoas que toma certas decisões de troca nas suas relações com Deus, certamente vão em algum momento cair nos seus próprios laços. Isso não é a nossa alegria. Elas vão definhar. Elas vão enfrentar situações de morte, porque caminhos que parecem bons sempre vão nos levar à morte. Mas a nossa alegria está no fato de que o Deus dos céus, do mesmo jeito que Ele transformou um povo desfavorecido em um povo favorecido, em um não meu povo, em um meu povo, do jeito que Ele disse a Oséias, vai e ame-a outra vez, Ele também é um Deus de uma graça, de uma misericórdia tão absurda, tão estranhamente louca, tão incompreensível, tão inexplicável, que não importa o que a gente fez, o modo como a gente o olhou, o modo como a gente se transformou em indiferente em relação a Deus, não importa do jeito que a gente o traiu, Ele vai com disposição e nos ama mais uma vez, e nos ama outra vez, e torna-nos amar de novo. Talvez essa noite eu esteja falando com alguém que se colocou em uma situação de desprezo e de desconhecimento de Deus, e de afastamento de Deus, e de busca pelos desejos próprios, pelos sonhos particulares, pelas posições da vida, pelas titularidades, e se colocou de tal forma num espírito enlouquecido, ensandecido, para realizar os seus projetos, que você hoje está absolutamente quebrado, arrebentado, mas Deus está dizendo, eu estou disposto a te amar outra vez, porque na verdade eu nunca deixei de te amar, mas eu quero te receber outra vez dentro da minha casa, eu quero te receber outra vez nos meus braços, eu quero te alcançar outra vez com misericórdia, por mais teimoso que você tenha sido, por mais duro que você tenha sido, por mais traumatizado com alguma coisa que tenha acontecido nas suas relações nos meios religiosos, que te fez se tornar uma pessoa tão dura na existência. Deus está dizendo, eu te amo outra vez, e mais uma vez, e de novo se for preciso, mas eu continuo te aceitando nos meus braços de amor. Você consegue ter dimensão e compreensão disso que eu estou falando esta noite? Quando Deus ama, Deus vai até as últimas consequências. Foi por isso que eu li o último versículo do capítulo 5
antes de começar a leitura do capítulo 6 do livro de Oséias. Porque nesse último versículo do capítulo 5, Deus está dizendo: eu vou voltar para o meu lugar. Gente, isso é doido demais. Isso é lindo demais, isso é forte demais. Quando Deus diz: eu vou voltar para o meu lugar, Ele está dizendo: apesar de você ter me desprezado, apesar de você ter virado as costas, apesar de você ter me colocado para fora da tua casa, apesar de você ter me enxotado da tua vida, a tua casa, a tua vida é o meu lugar e eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para o meu lugar, Deus está dizendo, por meio de Oséias. E vou voltar para lá e vou começar a quebrar. E vou dar consciência àqueles que foram quebrados, aqueles que começaram a perceber que Deus não vai perder esta luta no amor. Deus não vai perder essa luta nesse romance. Deus não vai perder essa luta nessa relação. Deus não vai abrir mão de você, não importa o que você faça. Deus vai te achar onde você estiver. É isso que Oséias está dizendo ao povo de Israel e ao povo de Judá. Vou encontrar vocês onde vocês estiverem. Vou voltar para o meu lugar, que é a vida de vocês, que é a cidade de vocês, que é a nação de vocês, e vou dar consciência a vocês. E quando vocês tomarem consciência, quando vocês estiverem arrebentados, quando vocês não tiverem mais energia para caminhar, quando vocês estiverem cheios de perebas, cheios de feridas, aí vocês vão dizer: gente, vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas é Ele quem vai nos sarar. Foi Ele quem causou essas feridas, mas é Ele quem vai ligar essas feridas, porque o que Ele fez, fez por amor. O que Ele fez, fez por graça. Nós estamos quase mortos, sem energia, mas dentro de 2 dias Deus vai nos tornar a dar força de volta. A gente vai se levantar, no 3º dia a gente vai estar de pé, bem, para a glória de Deus. Então vamos voltar para o Senhor. O caminho é esse, não há outro caminho. Gomer foi entender isso depois que estava esbagaçada no deserto da sua existência. A nação de Israel iria compreender isso depois que estivesse totalmente quebrada na sua vida. Ela ia entender: não há caminho de amor que não seja os braços do Senhor. Ela compreendendo isso, ela mesmo tomando consciência, ela diria para si mesma: vamos voltar para o Senhor. Porque foi Ele quem fez tudo isso, mas tudo isso que Ele fez em uma ação de amor, para que no fim a gente compreenda que não há caminho de amor que não seja o caminho de Deus. É como se eu pudesse ouvir a Gomer dizendo isso em relação a Oséias, e é como se eu pudesse ouvir a nação de Israel e a nação de Judá dizendo isso em relação a Deus. E no 3º verso dizendo assim: olha gente, é porque na verdade nós somos muito ignorantes em relação a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos o amor de Deus. A gente não entendeu que a nossa relação com Deus é um processo. Não é uma coisa que tem começo, meio e fim. Nunca acaba. Vai começar, mas não tem meio, porque a gente não sabe quando é que será o final. É um processo contínuo, é um processo ininterrupto, é algo que tem que ser continuado o tempo inteiro. Então vamos conhecer e vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, o jeito estranho de Deus trabalhar na nossa vida, o jeito estranho de Deus se aproximar da porta do nosso quarto quando nós estamos chorando no escuro, o jeito estranho de Deus caminhar sobre as águas, como a gente quando
quando a gente está quase descendo a pique, submergindo e morrendo afogados. O jeito estranho de Deus andar no meio da fornalha, quando o fogo já deveria ter consumido até mesmo os nossos ossos. O jeito estranho de Deus dizer: anda, para que o mar vermelho se abra e a gente caminhe a pés enxutos. Esse jeito estranho de Deus trabalhar, de mandar maná no deserto, de trabalhar situações opostas que a gente não consegue conceber nem imaginar, mas é o jeito estranho, poderoso e amoroso de Deus nos levar nos seus braços de amor. Dá para entender isso? As feridas que hoje você sente doer o seu corpo, é um jeito de Deus chamar a tua atenção. É o jeito de Deus dizer: eu te amo. É o jeito de Deus dizer: vem para cá. É o jeito de Deus dizer: abre as portas para que eu entre e ceie contigo. É o jeito de Deus dizer: venha a mim. Porque todo esse peso passa. Porque toda essa carga será jogada fora. Você sentirá a leveza e a suavidade de viver uma vida sem religião, mas uma vida de liberdade em graça de Deus. Porque aquela que era desfavorecida voltará a ser favorecida. Aquele que é Jezreel, que significa Deus semeia ou semente de Deus, dá a você a nítida possibilidade de perceber que Deus ainda tem semente para plantar frutos poderosos na tua vida. Aquela que era não meu povo se transforma em meu povo. O termo de negação não sai. E aquilo que era não se transforma em sim. Sim, você é povo de Deus. Sim, você é favorecida por Deus. Sim, a graça de Deus te alcança. Sim, Deus quer te amar. E quer te amar de um jeito que o amor dele seja transformado em uma ação na tua própria vida. É por isso que o Senhor está dizendo: não estou esperando de vocês nenhum tipo de sacrifício. O que eu espero de vocês é misericórdia. É um coração que saiba olhar para o seu próximo e se colocar no lugar dele. De pensar: se fosse eu que estivesse nessa situação, se fosse eu que tivesse vivido esses traumas, e se fosse eu que tivesse tido as experiências negativas que essa pessoa teve na vida, qual seria o meu procedimento? Então, colocar-se no lugar dessa pessoa é ter um olhar diferente para essa pessoa, dando a ela a chance, a oportunidade de regeneração, dando a ela a chance, a oportunidade de recomeçar. Quando Deus diz: o que eu espero de vocês não é holocaustos, não é animal queimando sobre o altar, o que eu espero de vocês é conhecimento, ou seja, conhecer a Deus segundo os seus princípios, não segundo as suas experiências pessoais, não segundo a tua própria espiritualidade ou quem sabe a tua própria carnalidade, mas segundo o projeto de Jesus, o amor de Jesus e a graça de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, e é essa a palavra de Deus comunicada ao nosso coração essa noite. Eu quero convidar você para orar comigo agora e colocar diante de Deus a tua vida mais uma vez, e dizer a Ele que você está disposto a receber o seu amor e a amá-lo de volta. Assim como Ele te amou tantas vezes, Ele espera apenas uma posição, uma decisão de amor em relação a Ele. Vamos orar? Pai poderoso, nós somos profundamente gratos por essa noite de culto, mesmo online, mesmo ainda nessas situações. E te pedimos em nome de Jesus que faça esta palavra chegar aos corações de todos aqueles que de algum modo foram contemplados, agora ao vivo ou depois. O meu pedido é que a tua palavra realize transformações profundas para a glorificação do teu nome, que cure as feridas também, que remende àqueles que foram despedaçados de tal maneira que não haja nem cicatrizes, nem marcas possam ser vistas, a não ser as marcas do teu amor.
e que o teu amor seja também refletido nestas vidas, através do amor dessas vidas em relação ao seu próximo. É o nosso desejo, é a nossa oração, com todo espírito de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. A gente está muito feliz por você estar conosco essa noite. Já estamos encerrando o nosso culto. Como eu disse semana passada, esperamos que muito em breve a gente possa se ver pessoalmente, claro, tomando todos os cuidados necessários, mas por enquanto, nesse mês, a gente ainda vai mantendo a nossa realização de culto virtualmente, tá certo? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Lana, fez aniversário essa semana. Deus abençoe muito, são pessoas muito especiais para a vida da gente. Hoje foi o nosso mano Herculano, presbítero da nossa igreja, Filhos da Graça. Deus abençoe muito a vida de Herculano, de toda a sua família. Amanhã é o aniversário de um príncipe, não um príncipe de Israel, não. É um príncipe maior do que um príncipe em Israel. É do meu filho Júnior, e amanhã, se Deus quiser, ele completa mais um aninho de vida. Hoje também é aniversário do Flamengo, né, pai? Parabéns. Isso foi o Juninho que mandou eu falar aqui. E eu não estou me lembrando, teve mais aniversários essa semana, né? Eu não preciso falar não. Mas Deus abençoe muito aos irmãos que fizeram aniversário essa semana, e que o Senhor contemple de forma profunda os desejos do coração de cada um de vocês, que são gente muito especiais para nós, tá bom? O grande amor, a graça e o consolo do Espírito Santo esteja contemplando a nossa vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana para todos, debaixo da bênção e da graça do Senhor Jesus.